Muito bem, gente, um prazer de novo voltar e a gente está falando desse tema, aliás, bastante interesse, né, nesse tema. Percebo um número grande de pessoas aqui. O irmão veio das Caimãs, é um assunto interessante. Gente, vamos lá. Ontem nós começamos a palestra. Você tem que entender o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho numa apresentação sobre sexualidade. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu ontem, mas como eu disse ontem, é fundamental, se você puder, não perder o encadeamento daquilo que a gente está dizendo. E o Ribamar falou há pouco em relação aos materiais. Tem uma apostila ali que todo pai, mãe deve ter em casa. É um estudo sobre a descoberta da sexualidade dos filhos. Então você fala ali com a Alessandra, dê o seu nome. E também temos coisa interessante, tem 3 estudos sobre depressão, estudos que foram feitos recentemente, muito bons, você pode adquirir, e uma coleção sobre a história de Abraão, o pai da fé, um estudo em 10 pregações, também tem lá fora, e alguns outros temas, você pode ver tudo ali depois do culto. Mas sobre a sexualidade humana, eu disse para vocês ontem que a primeira vez que a Bíblia fala de sexo está onde? Gênesis capítulo 1. A terminologia hebraica do que é macho e fêmea. O texto de Gênesis 1:27, Deus criou o homem e a mulher. O sentido hebraico ali da palavra é macho e fêmea. Outra coisa importante, gente, muito importante que eu disse ontem: a sexualidade é a energia mais poderosa do ser humano. Não há energia na nossa constituição humana mais poderosa do que a energia da sexualidade. E detalhe, todos nós que entramos aqui agora à noite, trazemos conosco toda a potencialidade da nossa sexualidade. Não existe um porta-sexos lá fora que você deixou o sexo e entrou aqui sem a sua vida sexual, sem a sua caracterização sexual. Você está com ela aí, ela também adora Deus, ela faz parte do seu corpo e a gente tem que aprender a entender isso. Agora, eu disse ontem, como é que nós compreendemos a sexualidade? Nós temos que entender a sexualidade a partir das heranças que nós recebemos. Eu disse que há 5 heranças importantes. E ontem à noite nós falamos sobre as 4 primeiras heranças. Eu quero recapitular com vocês. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui funciona. Sim. Isso aqui funcionava até ainda agora. Da direita. Parou. Depois alguém aqui, por gentileza, me ajuda. A primeira herança, quem se lembra? Herança fisiológica, quer dizer, existe um desenvolvimento do corpo e da sexualidade. Atenção, papai e mamãe, o bebê cresce, o bebê se desenvolve, o filho chega na adolescência. E eu disse ontem uma coisa muito importante para vocês: os hormônios da gente não se convertem. Você aceitou o evangelho, você recebeu Jesus como Salvador, mas os seus hormônios estão aí, eles não se convertem, e você vai ter uma tremenda batalha. Essa batalha se apresenta diante de nós a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque quando eu recebo Jesus como Salvador, os meus valores não são mais os valores da sociedade, do mundo contemporâneo. Agora os meus valores vêm da palavra, os meus valores são de Deus. O problema é que eu recebo valores de Deus, mas eu continuo na carne. Você continua na carne. E aí nós temos um conflito muito grande, irmãos, uma luta muito grande
entre os nossos valores cristãos e entre aquilo que nos é ensinado e aquilo que corre nas nossas veias. É muito importante você entender que nós estamos numa luta. Ora, quando eu aceito a Cristo, então, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito de Deus. Paulo declara que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Quem é que vence a guerra? Isso vai depender da vida de cada crente. A vontade de Deus, a gente vai aprender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre essa vontade em relação ao corpo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas se você der vazão à sua carne, quem vai prevalecer é a própria carne. Porque nós estamos debaixo da condenação da carne e do pecado. Os nossos instintos, a nossa carnalidade é muito grande, a minha e a sua. Todos pecaram, não há um justo sequer. O que me traz controle é a ação do Espírito Santo. Por mim mesmo, você por você mesmo, meu irmão, minha irmã, você vai fazer tudo de errado. Você vai ser inclinado, o seu desejo vai para aquilo que a sua carne quer fazer. Mas o Espírito Santo nos dá o que chamamos de domínio próprio, de autocontrole. Nós temos do Espírito o autocontrole. É aqui que está a grande diferença entre uma pessoa crente e uma pessoa não crente. Ora, qual é a diferença? Uma pessoa não crente não tem qualquer preocupação de dar vazão à sua carne. Uma pessoa não crente, ela vai dar vazão à carne, ela vai deixar a carne agir. Enquanto que uma pessoa convertida, ela luta pelos valores de Deus. E se ela sabe que alguma coisa que ela está fazendo não é da vontade de Deus, ela vai lutar para agradar a Deus e não agradar a si mesma. É a luta de cada um de nós. Nós temos uma herança fisiológica. A nossa herança está condenada. Em Adão, diz a Bíblia, todos pecaram. O que significa isso? É o pecado hereditário da espiritualidade. Todos nós caímos em Adão. Todos nós desobedecemos a Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Então é como se toda a raça humana, a partir de Adão, recebesse um DNA espiritual. E esse DNA espiritual é o DNA do pecado e do erro. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado na nossa vida gerou a morte. Ora, aí Paulo diz, vem o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É Jesus Cristo. Ele vem restaurar a nossa condição. E aquele que aceitou o Evangelho, você que se converteu, você que recebeu Jesus na sua vida, louvado seja o Senhor. Aí Paulo diz assim em Romanos 6, Romanos 6 é uma bomba, gente. Romanos 6 faz um estrago na cabeça das pessoas, porque Paulo diz assim, agora em Cristo nós não servimos mais ao pecado como escravos. A vontade que domina em nossos membros não é mais a vontade da carne, mas é a vontade de Deus. Antes nós éramos servos do pecado, agora nós somos servos da justiça, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudi-lo e glorificar a Deus? Nós fomos arrancados de lá. Então o que significa isso? Você agora não é mais servo do pecado. Aí você diz assim, mas pastor, teologicamente, por que eu peco? Se eu, quando me converti, não sou mais servo do pecado, por que eu peco? Porque você tem a competência da decisão. Nós escolhemos o pecado. O crente está liberto, mas por estar na carne, ele ainda escolhe o erro. Aí Jesus diz assim, orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação, porque a tentação conduz ao erro, e o erro conduz à morte. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, crente. Você que é crente. Não tem vício que te domine. Amém ou não?
Não tem vício que te domine. Se você quiser largar o vício da pornografia, você vai ser vencedor. Se você quiser largar o vício da bebida, você vai ser vencedor. Se você quiser largar o vício do adultério, você vai ser vencedor. Por quê? E Paulo dizia: em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos não por causa de nós mesmos, nós podemos por causa da força de Cristo que habita em nós. Louvado seja o nome de Deus. Eu não preciso mais ser escravo do pecado, mas se ainda caio no erro, foi porque decidi cair. Foi porque dei vazão à carne. E é por isso, gente, que nós precisamos, no campo da sexualidade, orar e vigiar o tempo todo. Eu disse ontem, meninas e mulheres que estão aqui, o homem é atraído por aquilo que vê. A mulher é atraída por aquilo que escuta. O homem é atraído por aquilo que vê. E as mulheres sabem disso. E vocês têm uma coisa que nós não temos. Vocês têm um poder de sedução pela sensualidade. Os homens não têm isso. Os homens são muito mais rudes, são muito mais brutos, são muito mais, pelo menos a maioria, né? Ou uma grande parte do planeta ainda é assim. Mas as meninas não. Então a gente vê muitas vezes pessoas, mulheres, na igreja, usando a sua sensualidade, provocando situações que não tem que provocar. Nós temos que entender, conhecer quem somos nós. Qual é a sua capacidade? Mulher, é muito bom que você use toda a sua sensualidade para o seu marido, para o homem que Deus te deu. E se Deus não te deu ainda, ore por isso, para que Ele te dê um homem bom. Porque o casamento começa antes de você conhecer a pessoa. Esse é que é o grande problema da gente. A gente leva esse negócio de namoro na brincadeira. A gente brinca com isso e depois a gente chora por isso. Sabe onde é que o casamento começou errado? Muito antes de você conhecer a pessoa. O casamento começa errado na base dos valores. O casamento começa errado quando eu faço escolhas com motivações erradas. Motivações erradas. Quer ver como é que você ensina seu filho a escolher uma mulher? Eu estou falando, o filho podia ser uma filha. Lá em casa nós estamos com um problema, eu e a Amanda. Porque a Amanda, ela ensina o seguinte para o Gabriel: meu filho, você tem que pedir a Deus uma mulher, veja isso, doutor Marcos, que tenha duas características, eu estou ouvindo. Uma, que essa mulher seja uma mulher de Deus. Eu estou ouvindo, concordo plenamente com a esposa. Ela vem e dá a segunda característica. E essa mulher, meu filho, tem que amar você de todo o coração. E eu estou ouvindo e concordo com a segunda observação. Aí no outro dia, ela fala sempre isso, eu disse: e a terceira? E ela olhou, o Gabriel olhou, eu falei: e a terceira? A primeira é que você conheça uma mulher que ame ao Senhor. Segundo, que você conheça uma mulher que ame você. E a terceira, meu filho, que seja uma mulher bonita aos seus olhos, que lhe atraia, porque mulher feia é castigo. Você não pode escolher uma mulher feia. Ela tem que ser bonita, pelo menos aos seus olhos. É verdade ou não é, gente? Maridos que estão aqui, as suas esposas não são bonitas? Não são? E que estão os casados que estão com a mulher do lado, pode dar um beijinho agora, o pastor autoriza. E diz para ela: você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Né? E eu ensino o menino. Aí ela brigou comigo. Vejam bem, Sandra, vê se tem. Aí ela brigou comigo: você não pode ensinar isso à menina. Eu falei: por quê? Porque o que vale, começou a briga do casal, o que vale é beleza interior. Eu falei: mas ele não vai ser arquiteto, que história é essa? Quem gosta de beleza interior é arquiteto. O menino tem que achar a mulher bonita para ele casar.
Pode não ser nem aos meus olhos. Claro que eu vou dar um toque. Falar, meu filho não podia melhorar a mercadoria. Né? Como é que é, meu filho? Estão fazendo. Hoje mesmo eu falei com o irmão, mas vocês sabiam que o último transplante que querem fazer é o transplante de cabeça. O sujeito que tem um corpo com problema e a cabeça é perfeita. Então vão tirar a cabeça dele e botar no outro corpo. Gente, se a moda pega, eu imagino o que não vai acontecer dentro das igrejas, não é? Minha mulher vai fazer uma cirurgia. Qual é? Um transplante de cabeça. Olha, um transplante de corpo, seja lá o que for. Gente, nós temos que entender que nós somos visuais, enquanto a mulher é auditiva. Por isso que a mulher cai no conto do vigário com a maior facilidade. No conto do vigário pega mal, né? Porque o vigário é o padre. Cai no conto de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Porque ela vai e se deixa, como a gente dizia antigamente, emprenha pelo ouvido. E vai acreditando naquele sonho. O cara conta uma história que não é verdade. Conheça quem você é. Segunda herança, quem é que lembra? História. Olha, o troço quando chega aqui, o demônio toma ele. Olha que essa foto aqui é bonita, hein? Ah lá, são um casalzinho ali, não sei se é o Gabriel, não tem a cabeça ali, mas não é não. A herança histórica. O passado, o presente e o futuro tem a ver com a questão da sexualidade. Eu observei vocês ontem que alguns movimentos na história da humanidade mexeram com a sexualidade. Falei, por exemplo, do chamado movimento feminista. Mulheres lutando pela liberdade. O movimento feminista teve muitas coisas boas para a mulher, mas trouxe severas consequências para o casamento e para a vida em família. A mulher liberta, a mulher vai para a rua, a mulher vai trabalhar fora. Isso modificou a situação de status da família. Não estou discutindo aqui, não sou contra que uma mulher trabalhe fora, pelo contrário. Eu acho que isso às vezes é extremamente saudável para o próprio casamento. Mas houve modificações na criação dos filhos, no trato, era diferente no passado. Enquanto as mulheres ficavam em casa, mas o movimento feminista mexeu com a questão do conceito de sexualidade. A mulher se torna livre, e agora principalmente com a pílula anticoncepcional, em que ela pode ter o poder de não engravidar. Eu faço sexo e eu não vou engravidar. Olha o poder que a mulher recebeu. A pílula anticoncepcional foi apontada por alguns como a maior invenção do século XX, do século passado. Pela revolução que ela trouxe à família e à mente da mulher. Hoje, inclusive, irmãos, estatisticamente, o adultério de mulheres está ultrapassando a estatística do adultério de homens. E a pílula anticoncepcional e os anticonceptivos, como a camisinha e outros métodos, acabaram por modificar a visão e a questão da sexualidade. Outro assunto que eu disse a vocês foram as próprias filosofias do mundo. O que são filosofias? São maneiras de pensar, maneiras de viver. Né? Eu citei ontem, por exemplo, aspectos como o próprio existencialismo. O importante é essa vida aqui, o importante é existir, o importante é o ser humano, o humanismo tomando conta, e o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer a qualquer preço. O que vale, o que importa é eu sentir prazer. Se eu vou dar um tapa na maconha, se eu vou cheirar uma pedra de crack, se eu vou injetar uma cocaína e sentir um prazer, o que importa é o prazer. O que importa é a adrenalina no sangue, agora da roleta russa no meio dos aidéticos. Vocês estão sabendo disso? A roleta russa no Brasil, em que alguém com AIDS vai transar com outra pessoa e esta pessoa não se revela, é a roleta russa dos aidéticos. Alguma coisa tremenda está acontecendo no campo da sexualidade. Eu ontem trouxe para vocês aqui a própria revista Veja, né? Quando eu falei da herança cultural, falamos da herança fisiológica, da herança histórica e da herança cultural. Olha a família toda assistindo televisão, provavelmente na década de 70.
Quando a televisão começa a entrar na mentalidade do povo brasileiro. A televisão apareceu no Brasil para a Copa do Mundo 70. Aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi na década de 50 que a televisão apareceu. Lá foi na década de 70. Ora, a grande pergunta, a televisão, ela apenas replica o modelo social ou ela cria o modelo social? E eu disse ontem as duas coisas. Ela tanto replica o modelo social, como ela cria modelos sociais. O que aconteceu com a novela Babilônia, que é a reportagem da Veja, dessa semana no Brasil. Eu trouxe a revista e li aqui ontem. Quando Natália Timbra e a Fernanda Montenegro, duas atrizes famosas de alto gabarito profissional, são levadas a se beijarem na boca no primeiro capítulo da novela. 50 milhões de evangélicos e um grupo no Senado protestam. A novela tem que passar por uma reformulação. E agora eles estão analisando se a reformulação vai dar algum sentido ou se eles vão tirar a novela do ar. A novela está passando uma ideia sempre de família deteriorada, de família destruída, de família totalmente bagunçada, em que o que é importante? Vocês sabiam que lá no Brasil as escolas já não têm mais banheiros de meninos e de meninas como na Europa? Eu não sei como está nos Estados Unidos, mas as escolas mais importantes e mais modernas, existe o banheiro. É assexuado, é para qualquer sexo. Não tem mais ele ou ela. Agora, a moda é você colocar nomes nas crianças que sirvam tanto para meninos, para machos ou para fêmeas. Porque elas escolherão a sexualidade posteriormente. Quer dizer, aniquilando completamente os princípios bíblicos do Velho Testamento e do Novo Testamento, do que é macho e do que é fêmea. Isso está diante de nós. E a televisão reproduz. A televisão reproduz. Hoje nós estamos assistindo no carro um comentarista que até onde eu sei não é evangélico, mas sentando o pau na desvalorização da família. As próprias pedras, gente, estão clamando. Nós estamos numa cultura libertina, numa cultura em que a mídia está ditando as regras, em que as pessoas se vestem como elas veem na televisão. Uma geração totalmente influenciada. Aí eu lembrei ontem de Paulo, Romanos 12, versículos 1 e 2. Não vos conformeis, não tomem a forma deste século, mas fazei o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Vimos também que existe uma herança chamada herança religiosa. A herança religiosa, como é que a igreja ela vê a questão da sexualidade? Olha a cena. Essa cena aí é uma outra cena de duas mulheres perversas da novela Babilônia, que são atrizes renomadas, conhecidíssimas, e elas estão passando isso. A pessoa entra dentro, a televisão entra dentro da sua casa. Gente, eu fiz televisão com um programa evangélico por muito tempo. O respeito que a gente tem que ter, a gente entra na sala da pessoa para passar uma mensagem. E o que é que eles estão passando para nós? O poder que eles têm de passar aquilo que não vem de Deus. Os meios de comunicação, na verdade, não apenas reproduzem, mas criam modelos perversos diante de Deus. A herança religiosa foi sempre de que sexo é uma coisa ruim. Por isso que a gente tem preconceito de falar de sexo. Fala de sexo na igreja, tem gente que não gosta. O senhor não devia ter usado essa palavra. Qual palavra? Não, essa não pode. Porque desde a história do cristianismo medieval, sexo é uma coisa suja. Gente, sexo foi criado por Deus. Sexualidade humana é parte do nosso corpo. Deus nos fez seres sexuados. O problema é que a gente não sabe como usar. Em que momento usar, de que maneira usar. Mas sexo é uma bênção. Um livro muito antigo, eu já fui capa de livro, viu, gente? E fui capa de um livro, há muitos anos atrás, do Dr. Caleb, que era médico, até membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Madureira. O título desse livro é Uma Bênção Chamada Sexo. E ele, como médico, expõe
a beleza da sexualidade humana, as diferenças da sexualidade e como é importante se viver uma sexualidade bíblica e debaixo da palavra de Deus. Mas vocês se lembram, eu disse ontem da avó de vocês, né? Da avó que não beijava na boca, mas fazia 6 filhos. Da avó que não conseguia falar no assunto. Eu dei o exemplo da minha avó, perguntei para ela: avó, a senhora beijava vovô na boca? Ela bateu na boca e disse: cruz credo. Beijar na boca é a coisa mais suja que pode existir. Mas ela teve 6 filhos. E na época dela, as relações sexuais recomendadas pela igreja, elas deveriam acontecer debaixo de um lençol. A própria Igreja Assembleia de Deus ensinou, e eu tenho testemunho de muitos fiéis que foram da Assembleia de Deus, que aquele lençol de núpcias deveria ter o orifício correto para que o homem conseguisse ter a penetração com a sua esposa. Vejam que coisa maravilhosa. E depois o lençol era guardado, inclusive, sem lavar. Era uma tradição. Se você quiser conversar com a sua mãe, se tiver algum parente vivo, você vai saber. Mas há uma outra herança que a gente precisa respeitar, além da herança religiosa sobre sexualidade. A herança que eu estou chamando de herança familiar. Aqui eu queria que você olhasse para mim. Eu vou perguntar uma coisa para você, não quero ouvir sua resposta. Como é que a sua família tratou com questão do sexo? O que eles ensinaram para você? Não responde? Não precisa responder. Então nós tivemos até ontem, aprendemos 4 heranças. Vamos repeti-las? Primeira foi a fisiológica. Segundo, histórica. Terceiro, cultural. E a quarta, religiosa. E a quinta é a familiar. O que é que a família ensina para a criança? Tem pais que têm tanto pavor de falar sobre sexo que não dizem nada para a criança. Ela vai aprender na rua. A filha não aprende nada sobre relação sexual. Ela vai aprender na rua. Aliás, o fato de você omitir o assunto gera no adolescente o quê? Curiosidade. Quando você diz assim para uma pessoa, nós somos muito curiosos, não é? Olha, eu tenho que te contar uma coisa, mas conto depois. Pô, matou, acabou com a gente. Depois uma ova. Você vai falar isso, você para qualquer coisa, você freia o carro, né? Você para, vai na casa da pessoa. Não, eu tinha um serviço para fazer, mas vem aqui. Você tem uma coisa importante para me dizer. O que é? Quer matar uma pessoa, faz isso. Eu tenho um negócio para te contar, mas não posso te falar agora. Olha, desgraçado, então por que você disse isso? Que você denunciou que tinha alguma coisa para me dizer. Era melhor ter dito só quando você pudesse falar. Não é verdade? Então, quando você não fala, você gera a curiosidade. Gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. Agora, por favor, não contem para ninguém. Aconteceu uma cena comigo, um fato comigo. Eu fui fazer uma conferência em Salvador. Tem alguém aqui da Bahia? Tem? Bahia é uma terra boa. Terra abençoada. Eu fui falar para a juventude de Salvador. Era um congresso estadual. Gente a beça. Quando eu chego no aeroporto, o cara que estava dirigindo o congresso é desses líderes assim, o que eu vou dizer? Um 71. Um cara que estava sempre querendo dar uma armada aqui, uma armada ali. E ele disse assim para mim: pastor, tem uma família de uma igreja que queria muito que o senhor ficasse hospedado na casa deles. O senhor se importa? Gente, isso é uma das coisas mais furadas que existe. Eu estou lá na casa do pastor Ribamar, estou em oração. Porque a pior coisa é você se hospedar no lugar errado. Graças a Deus, lá é um lugar bom. Tem a Andréia, tem a Tiffany, né? É uma casa abençoada. O cara é meu amigo há muitos anos. Mas você chegar num lugar, você não conhece ninguém, os seus hábitos, você vai para a casa de uma pessoa, você não conhece, né? É uma coisa difícil a beça você se hospedar. Você se hospeda na casa de um parente chegado, de um amigo. Às vezes nem na casa do parente vale a pena, né? Você faz um esforçozinho, vai para o Ibis, vai para um lugar baratinho,
Pelo amor de Deus. E aí, quando ele disse, pastor, ela quer muito que o senhor fique lá, eu fiquei preocupado, porque aquilo para mim não soava como verdade. Aquilo foi uma armação para alguma economia do Congresso acontecer, sabe, Marcos? E eu entendi, eu fiquei naquela tal. Me levaram para uma favela de Salvador. Tudo bem, não tem problema, eu durmo em qualquer berço, no berço de ouro, no berço mais pobre, não tem problema. Já dormi, inclusive, em berço, tá? Se você quer acreditar. Nossa igreja foi fazer uma viagem missionária no interior de Minas, na cidade de Bicas. Já ouviu falar em Bicas? Vocês estão rindo, né? Porque não sei se tiveram notícia. Chegamos na casa, éramos 11 jovens, só tinha 10 camas. Muito frio. E aí a dona da casa disse, olha, eu só tenho 10 camas e não tem outro colchão. Aí ela disse, mas eu tenho uma coisa aqui, nós temos um berço, ele é um berço maior, e um de vocês podia deitar no berço. Gente, todo mundo olhou para mim. Eu sofri um bullying. Sofri bullying naquele momento. Aquilo marcou meu psiquismo até hoje. Eu sofro. Aquela viagem missionária em Bicas. Quando eu falo em Bicas, me arrepio todo. Aí fui para Salvador, fui hospedar na casa da mulher, me levar para cima da favela. 2 crianças, as crianças. Gente, quando chegamos no lugar, na casa da moça, dessa família, a parede é um lugar tão pobre que a parede só ia até a metade. Sabe como é que funciona? Vai até a metade o telhado de telha de amianto. Gente, tudo bem. Conversamos, tal, eu suava, calor, um calor devia ter uns 50 graus debaixo daquele telhado. Quando deu meia-noite, começou a briga do casal. O casal queria me receber, começou, você não presta, você não vale nada. E eles começaram a brigar, e ela, você também, você é isso, você é aquilo. E as crianças no outro quarto. E sabe onde eu estava dormindo? Me deram a sala como lugar mais importante para eu dormir. O casal no quarto de casal e os 2 filhos ali. E os filhos escutando. Gente, eu com pena daquelas crianças. Eu com pena daquelas crianças. E um agrediu o outro. Teve um momento que eu disse, Senhor, eu vou intervir. Mas eu não conheço a família, eu não sei que homem é esse, que mulher é essa. Eu não sei nem por que estão brigando, não sei quem tem razão aqui. Mas começou o xingamento, as ofensas. E eu cheguei a me levantar da cama e fui em direção à porta. Não tinha porta, era aquela cortina só que separava um ambiente do outro. Eu falei, não tem condição de entrar aqui, não tem porta nem para bater na casa. O negócio era do diabo, um negócio difícil. E aquela brigalhada dentro de casa, aquele negócio todo, daqui a pouco, irmãos, parou e tudo em silêncio. Foi isso que eu pensei. Eu falei, quem morreu? Alguém morreu nessa família, ou ele ou ela, e as crianças deviam estar acordadas. Gente, daqui a pouco, a coisa mais triste que podia acontecer para mim e para as crianças, eu começo a ouvir, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eles começaram a fazer sexo. Começaram a fazer sexo com a mesma intensidade da briga. Eram uivos noturnos, ululantes. Era uma coisa impressionante. Eu falei, que disposição. Gente, durou o negócio até 3 horas da manhã. Uma sessão daquelas. E eu pensando nas crianças. Quando deu 6 horas, quem disse que eu não dormi nada? Mordido de mosquito. Um calor. Gente, foi um dos maiores suplícios de conferência da minha vida. Então, se me chamar para ir na sua casa, sabe que eu tenho um trauma com o negócio disso, de dormir na casa dos outros. Quando eu cheguei, arrumei a minha mala, quem disse que eu ia ficar? Eu ia ficar ali coisa nenhuma. Eram 3 dias de congresso, mas não passava ali nem mais meia hora. Sai a mulher daquele quarto, abre aquela cortina, ajeitando o cabelo. E aí, pastor, como é que o senhor está? Eu falei, estou bem. Estou bem. Mas o senhor vai embora? Eu falei, para já. Para já. Irmãos, eu menti. Não tive coragem de dizer o motivo. E disse, não, eu vou para casa de uma família ali em Pituba. Não tinha família nenhuma. Já pedi perdão. Não tinha família, eu falei, eu vou para Pituba. Eu sabia que em Pituba tinha um hotel. Eu falei, eu vou ficar naquele hotel lá. Eu não posso ficar aqui. Eu pago do meu bolso, não tem problema. Pastor, não tem problema não, o senhor pode ir. É casa de família amiga? Família amiga. Então tá bom. Toda noite
Eles iam me levar na casa da família. E não tinha família. Tinha uma casa do lado do hotel. Eles diziam, a família mora aqui. Era verdade, tinha uma família que morava ali, mas eu não ia para lá. E no dia seguinte da conferência, vou pegar o senhor aqui às 7. Às 7 horas eu ficava em pé na porta. Teve um dia que eu vi que o dono da casa tá ficando doido. Quem é esse cara maluco que todo dia chega na porta da minha casa às 11 e sai e fica às 7 horas aqui esperando alguém? Mas como é que eu ficava naquela casa? Juscelino, conta como é que você ficava. Ora pancadaria, ora gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, uma loucura. Era uma verdadeira loucura. Agora, pensem comigo, esqueçam a brincadeira. Gente, e aquelas crianças, o que elas estavam construindo sobre cultura sexual? Hein? Primeiro, para ter coisa boa, tem que baixar o pau no mau sentido da palavra. Baixar o pau em casa. Tem que... Eles vão reproduzir o modelo. Eles vão reproduzir o modelo. Eu me lembro que em trabalho terapêutico, uma vez recebi uma senhora que dizia assim, pastor, eu não aguento mais apanhar. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora apanha há quanto tempo? Ela apanha 12 anos, então a senhora é forte. A senhora é uma mulher que gosta de apanhar, inclusive. Ela ficou chocada. Eu falei, porque olha para mim, uma pessoa que não gosta de apanhar, só apanha uma vez. Se a senhora apanha 12 anos, toca aqui, parabéns. A senhora é uma pessoa forte. Eu precisava dar um choque de realidade nela, existencial, para que ela entendesse o que ela estava dizendo. Quantas pessoas, mulheres e homens, principalmente mulheres, que aprenderam a ter prazer depois da briga? Quantos filhos já foram gerados nessa situação? Isso se torna, segundo pesquisas psicológicas, um vício. Para que eu torne a minha relação melhor, eu preciso do conflito. Isso é do mais profundo sentimento psíquico do ser humano. E muito triste. Pessoas que aprendem a relacionar prazer com dor. Os irmãos estão me entendendo? Eu preciso psicologicamente de uma briga muito grande para que eu depois tenha recompensa. É claro que isso é a nível de inconsciente. É claro que isso é a nível de inconsciente. A família da gente, as relações saudáveis de um casal são transmitidas para os seus filhos. A família tem que falar do assunto. Lembre-se de ontem de uma pergunta e da minha resposta. Se o seu filho pergunta sobre sexo, o que você responde? Você responde a verdade dentro da competência cognitiva dele. Se ele só tem 3 anos, você vai explicar para uma criança de 3 anos. Não adianta você dar uma aula de anatomia e falar para ele sobre espermatozoide. Que isso, pai? Isso é uma pedrada na cara dele. Você tem que explicar para ele. Como é que eu nasci? Papai namorou com a mamãe. E o fruto do nosso amor, você nasceu. Pronto. E depois ele vai evoluir na pergunta. Agora, muitas vezes é na família. Gente, os maiores traumas da vida humana vêm de dentro de casa. Pode anotar isso no seu coração, para sempre. Os maiores traumas que o ser humano tem nasceram dentro de casa. Ou na relação pai e mãe, ou na relação marido e mulher, ou na relação filhos e pais. É dentro de casa o negócio. Então, você quer entender sexualidade? Você não pode ignorar essas heranças. Estão me entendendo, irmãos?
Se eu quero entender sexualidade, a sexualidade da minha vida, a minha história, eu tenho que entender tudo isso, essas 5 heranças. O que eu vi ou aprendi dos meus pais, por exemplo? E quando o filho vê uma cena, um ato sexual dos seus pais? Eu vi. Nós nos mudamos para uma casa, eu tinha 7 anos de idade. Essa casa não tinha portas, porque era uma casa muito simples, recém-construída. E uma noite eu acordei e vi os meus pais tendo uma relação. Como que aquilo bateu em mim? Há muitas maneiras de uma cena dessa bater numa criança. Ele pode achar que o pai está matando a mãe, ou a mãe matando o pai. Ele pode escutar alguma coisa e achar, isso aqui é ruim, ela está chorando, está gemendo, que coisa esquisita. Quando eu vi, eu tinha 7 anos, aquilo me bateu positivamente, não sei porquê. Lembro exatamente como aconteceu, sei até a posição. Mas graças a Deus, aquilo não me afetou. Eu olhei a cena, entendi que era alguma coisa que eu não devia interromper. Já pensou? Negócio ali, mãe, quero água. Ó, a água, meu filho, ela podia me dar um tapa, fazer alguma coisa, né? Entendi que não era um momento de interrupção e voltei para o meu quarto, que tinha só o portal, era de madrugada, eles não esperavam, eles não fizeram. Agora é muito complicado. Você que dorme com seu filho no meio da cama, você que bota o colchãozinho, né, do lado da cama, aí ele está dormindo, vamos lá para onde? E a criança ali. Pais, por exemplo, que vão para um motel e levam os seus filhos para o quarto. Motel brasileiro, não é na concepção americana, não. Que é até uma questão extremamente complexa e problemática, por várias razões. Até por causa de texto bíblico. Mas vocês não têm essa realidade exatamente aqui. Não vou tocar nisso agora. Mas pais que fazem isso. Ora, o que é que você diz? O que é que você demonstra? O que é que você ensina? Todos nós trazemos uma herança daquele homem, daquela mulher que foi o nosso modelo. Alguém me disse ontem, meu filho foi criado sem pai. Ok, quem que substituiu? Qual foi o macho, a imagem masculina que substituiu? Você tem que achar uma substituição. Ah, eu digo para ele que eu sou pai e mãe. Errado. Equívoco. Você não é pai e mãe, você é ou mãe ou pai. Quem que eu vou buscar? Não sei se o avô dele, um tio, a figura do pastor. No sentido dele entender que existe uma figura masculina e uma figura feminina. Eu disse a vocês ontem, o problema do homossexualismo, que é diferente da homoafetividade, é que o homossexualismo se estabelece na identificação de papéis e de que não há nenhuma comprovação científica. Essa é a grande guerra dos gays no mundo, de tentarem dizer, eu nasci assim, existe um componente genético que me fez assim. Não existe isso cientificamente. E muita gente engole por falta de conhecimento. O problema está na identificação dos papéis do que é ser macho e do que é ser fêmea. É aí que nós temos que trabalhar. Então, se você tem um filho, é mãe solteira, ou um pai solteiro que cria um menino, ele tem que ter identificação de quem é o macho, de quem é a fêmea. Maldades que mães que se separam fazem de ocultar o menino do pai, a menos que o pai seja um salafrário, um bandido violento, aí é outra coisa. Mas você tem que achar a imagem da substituição. Quem é na família ou na igreja, vocês têm igreja, que pode substituir a imagem paternal na mente dele? Os irmãos estão me entendendo? Estou sendo bem claro e bem direto com as palavras. Bom, visto essas 5 heranças, eu quero agora, já falamos de sexualidade, isso é só uma introdução, eu quero ver a sexualidade na Bíblia.
Abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. A Bíblia fala várias vezes sobre sexo. Solteiros e casados, atenção, a gente vai tocar no assunto, mas leiam 1 Coríntios 7, dever para amanhã. Ler 1 Coríntios 7. Em 1 Tessalonicenses 4, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, diz assim, versículo de número 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados que quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus. Olha aí, você não está buscando a vontade de Deus? Jovem, você não está buscando a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisei e testifico, é vingador. Olha só, Deus se mete na questão da nossa sexualidade. E aqui há uma instrução clara quanto ao corpo. Eu quero fazer agora com vocês uma breve exegese do texto. A palavra-chave é santificação. O que é santificar no Novo Testamento? Santificar, a palavra santificar é separar. Santificação é a ação de ser separado ou de se separar. Separar do quê? Do mundo, do pecado. Uma pessoa santificada é uma pessoa que se separa do pecado, se separa do mundo, separa o seu corpo. Paulo diz ainda que nós temos um dono. Quem é dono do meu corpo? Quem é dono do seu corpo? Não é você. A Bíblia está dizendo que o dono do nosso corpo é o Senhor. Ele é o proprietário e tem para o nosso corpo uma vontade. Olha que coisa forte. Isso aqui a gente devia ter aprendido, quem é antigo em igreja, lá na escola dominical, quando era criança. Versículo 4, como é que ele quer, qual é a vontade dele sobre o corpo que você tem? Que você mantenha o corpo em honra e sem mácula, ou melhor, sem mancha. A questão é que nós desvinculamos o corpo da nossa vida espiritual. E qual é a pregação da novela? A pregação da novela é confundir amor e sexo. São duas coisas diferentes. E eles querem transformar amor e sexo em sinônimo. Não é. Já ouviram a expressão vamos fazer amor? Amor não se faz, amor se constrói. A expressão vamos fazer amor é um sinônimo de vamos ter uma relação sexual. Eu posso ter uma relação sexual sem amor. Correto? E eu posso ter uma relação sexual com amor.
Mas relação sexual é uma coisa, amor é outra. O mundo tenta fazer com que essas coisas sejam sinônimas. Aí a Bíblia diz: mantenham o corpo de vocês em honra e sem mácula. Outra pregação do mundo moderno: desvinculação do sexo e afeto. O que significa? Eu tenho um corpo sexuado, eu posso fazer sexo só para sentir prazer, não importa com quem. E não importa quantas vezes eu quiser. Não tem nada a ver com afeto. Eu não preciso gostar da pessoa. É isso que o mundo prega. Por isso que aquela menina, eu disse ontem, deu uma declaração que numa noite ela transou com 25 homens. Por quê? Ela não tinha problema de afetividade com a pessoa. Ela tinha só a questão do relacionamento sexual. São duas coisas diferentes. Na Bíblia, não. Na Bíblia, a questão do corpo e da sexualidade tem relação com afeto. Isto é, eu preciso ter por aquela pessoa não só libido, desejo, volúpia. Eu preciso ter por ela sentimento. Isso é a primeira coisa que o texto está mostrando. O que é o ficar no namoro? Falei ontem. O ficar é o usufruir sem compromisso. Eu usufruo da beleza e do prazer do corpo sem que eu tenha um compromisso com aquela pessoa. Agora vejam o versículo, meus irmãos, seguinte, versículo 6, que diz assim: não defraudeis a seu irmão. O que é defraudar? É quando eu provoco na pessoa um desejo que eu não tenho autorização de cumprir. Eu não tenho autorização de Deus para levar a termo esse desejo. Então, mulher que provoca o cara com sensualidade, homem que provoca a mulher com sensualidade, e não tem autorização de Deus para fazer isso. Onde é que a autorização de Deus está? Está no casamento. 1 Coríntios 7. Não defraudeis o seu irmão. Não provoque desejos que você não está autorizado. Outro fato interessante. Quando eu faço sexo, o Espírito Santo está comigo ou foi embora? Isso é a crise de muito crente, sabia? Pastor, o sexo é uma coisa suja. Quem ensinou que sexo é sujo? Sexo não é sujo. O Espírito Santo vai com você. O Palavra da Vida, enquanto Palavra da Vida, tinha uma peça teatral muito interessante, que o cara pedia a presença do Espírito Santo, mas quando ele queria entrar no motel, ele dizia ao Espírito Santo: ficasse do lado de fora. Espírito Santo, fica aqui, porque o que eu vou fazer, o senhor não pode participar. E o Espírito Santo dizia para ele: desde o momento que você fez um pacto comigo, eu vou com você em todos os lugares, porque está escrito assim: eu estarei convosco todos os dias. Então, se você entrar aí, eu vou entrar também. Aí a pessoa perguntava ao Espírito Santo: mas como o senhor se sentirá lá dentro? Aí o Espírito Santo dizia: ficarei triste. Mas por que o senhor ficará triste se é um momento de alegria para mim? Aí o Espírito Santo dizia: porque não é desta maneira e com esta pessoa que eu quero autorizar. Você não entregou sua vida a mim? Eu não sou o Senhor da sua vida? Então, não é dessa maneira. Não é escondido com a mulher dos outros. Mas se você entrar no motel, eu vou entrar também. Vou ficar triste observando o que você está fazendo. E você vai dar vazão à sua carne, ao invés de dar vazão à minha ação na sua vida. Olha que coisa interessante. Ficou todo mundo chocado vendo aquela peça de teatro que o Palavra da Vida fazia.
o Espírito Santo está junto. Não defraude. E o texto diz assim: o Senhor é vingador. Gente, esse negócio é sério. Não brinque com a sexualidade. A mão de Deus pesa. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Domingo eu vou contar para vocês o que o sexo feito fora da vontade de Deus, o que causou na vida de um homem na Bíblia. Se preparem. Como que esse homem gemia de dor, de culpa, de sofrimento, por ter feito e tido uma ação sexual fora da vontade de Deus. Anote aí algumas consequências da prática sexual fora da vontade de Deus. Primeiro, uma gravidez indesejada. Isso é uma grande possibilidade. Tem muitas mães que odeiam seus filhos porque tiveram relações com homens que nunca amaram e nunca mais viram. Crianças que são jogadas no mundo sem qualquer afeto, porque as mães erraram. Traumas psicológicos. Quando você tem uma relação sexual, você cumpre uma parte da palavra que diz que nós nos tornamos espiritualmente e fisicamente uma carne só com a outra pessoa. Gente, isso é muito sério. E diz a Bíblia que isso é um mistério espiritual. Por que se torna uma carne só? A pessoa adentra o seu corpo e você adentra o corpo dela. E é nesse momento que diante de Deus se estabelece o que é casamento. E serão dois. Grande esse mistério, diz a Bíblia. Ora, se você possui o corpo de uma pessoa, essa pessoa para Deus é o seu esposo, é a sua esposa. O assunto é mais sério do que você pensa. Por isso que é claro que a gente brinca e conta um monte de história engraçada, como a gente está fazendo aqui, mas eu quero mostrar para você agora o peso de seriedade e até da mão de Deus no tema da sexualidade. Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios 7 diz assim: mulheres, vocês não mais são donas dos próprios corpos, mas aos maridos. Maridos não são mais donos dos próprios corpos, mas as esposas. Não vos apartem das relações sexuais, a não ser por consentimento mútuo e para um tempo de oração. E que seja pequeno para que o diabo não vos tente. A Bíblia é muito clara o que muita gente faz. Enquanto o homem usa como instrumento de punição no casamento o dinheiro, a mulher usa o sexo. Então, se eu briguei com você, também não te dou o presente, não te libero aquele dinheiro. E ela diz também: você não tem vida sexual comigo de noite. Aí fica uma beleza. Não fica? Agora, toda vez que fazemos isso, nós interrompemos uma autorização bíblica. É claro que o marido tem que respeitar a sua esposa. Ele tem que ver, há momentos que não dá. O cara quer ter relação sexual na noite em que a mãe dela morreu. Aí é duro, não é? Isso aconteceu. Um casal conhecido que foi se aconselhar. Ele estava muito chateado. Eu disse: mas por que você está chateado? Não, porque ela não quis. Ah, ela: pastor, eu realmente não quis não, mas foi na noite que minha mãe morreu. Eu falei para ele: ela tem alguma razão? Você não há de convir num cérebro mais normal que ela tem alguma razão? Agora, o se apartar é uma coisa de consentimento mútuo. E olha, homens, agora o negócio está invertendo, hein? Tem uma mulherada aí reclamando que o cara não comparece há muito tempo.
que ela chega, ele já está dormindo, que ele não toma banho, que é uma maneira de repelir a mulher, e é mesmo. Você imagina você chegar no seu quarto, mulher, e encontrar aquele homem sujo em cima da cama, roncando, babando pelo lado esquerdo. Sem escovar dente, sem nada. E você estava toda cheirosa, esperando que fosse uma noite interessante. Então, se eu não me engano, na estatística brasileira, a sexualidade é o terceiro ou o segundo problema de separação e divórcio. Fora a cumplicidade e adultério. Ele adulterou. Ela adulterou. Mas espera aí. Ele vai responder diante de Deus pelo adultério. Mas qual a sua parte nisso? Ô pastor, adulterei sim. Vou responder diante de Deus. Mas a minha mulher disse para mim que não queria mais ter vida. Eu tive um caso desse na igreja. Pastor, o que eu vou fazer? Ela não quer mais. Inclusive a proposta é dormir em outro quarto. Está havendo um rompimento de um acordo. A palavra prostituir ou adulterar é rasgar um documento. O adultério, que dá base para o divórcio, é porneia. É traição sexual. Que dá base para o divórcio é porneia. Traição sexual. Mas a palavra adulterar, que aparece muitas vezes, é de rasgar um documento, de romper a forma original. Eu pego um envelope e rasgo. Eu pego uma coisa e rasgo. Há pessoas que adulteram um contrato de casamento. E aí a Bíblia diz assim: o Senhor vai agir. O marido, por exemplo, não terá suas orações respondidas. Está na Bíblia. Gente, está na Bíblia. Existem questões muito sérias. O versículo 8 do texto, olha que coisa grave está escrito aqui. Aqueles que rejeitam essas coisas, rejeitam a Deus. O desrespeito com a sexualidade, com o corpo, com a santificação, é uma rejeição a Deus. Por isso o assunto é extremamente grave. Portanto, eu quero terminar aqui. Amanhã eu quero diferenciar, muito interessante, nós vamos usar o texto da história de Tamar para diferenciar amor de paixão. Muita gente casou apaixonada, mas nunca amou. A paixão pode ser patológica, sabiam? O amor é a única coisa que sustenta um casamento. A paixão não. Termino contando uma história recente. Isso é amor. De um casal que sofre uma explosão de gás na casa. Ela fica com o rosto completamente deformado. Imagina você, mulher, vaidosa, com o rosto deformado. E ela não sabe o que aconteceu a ele. 4 meses de hospital. Quando ele aparece, ele sabia que ela não suportaria, pela sua vaidade de mulher. E ele apresenta-se diante dela como cego. E ela entende que ele está cego e não vê o rosto dela. Viveram vários anos, ela com o rosto deformado e ele cego.
Um dia essa mulher tem um câncer e morre. No dia do enterro, ele levanta os óculos escuros, vai à beira do caixão e diz: como você sempre foi linda. Um amigo que vê a cena se admira e se surpreende e pergunta: você realmente é cego? Ele diz: não. Durante todo esse tempo, eu não contei a ela. Deixei ela pensar que eu não enxergava, porque eu sabia que ela não suportaria que eu a visse do jeito que ela ficou. Eu a amava tanto que não tem problema, nunca teve. Passei esses anos todos ao lado dela, ela pensando que eu era cego. Isso é amor. É bem diferente de paixão. Sabe o que a gente vai querer quando todos nós aqui estivermos bem velhinhos? A gente vai querer que alguém que esteja do nosso lado se preocupe em cuidar da gente e a gente cuidar dessa pessoa. A preocupação não é mais com os hormônios e se teve ou não teve naquela noite. O foco é outro. E só permanece quem ama. Feche seus olhos, vamos orar. Esse assunto, a gente ri bastante, brinca bastante, mas é tão sério, gente. Diz para Deus que você quer aprender. Você é um ser sexuado. E consagre a Deus agora o seu corpo. Diz para Ele: Pai, eu quero entregar ao Senhor. E que o Teu Espírito seja o dono do meu corpo. Santifica, Senhor. Jovens, comprometam-se com Deus de não defraudarem ninguém. Não provoque na pessoa desejos que você não está autorizado para cumprir. Faça um voto de manter o seu corpo em honra. Peça a Deus a pessoa certa. Evite os traumas de relações não autorizadas por Deus. E diga a Ele: Pai, eu quero aprender a amar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, por essa conferência sobre sexualidade. A gente tem tantas dificuldades e tabus, preconceitos sobre esse tema, mas eu espero que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, com cada esposa, cada marido, cada jovem, cada solteiro, cada viúvo, porque somos seres sexuados. O Senhor nos fez assim, e nós queremos hoje à noite nos comprometer diante do Senhor a termos o nosso corpo em honra, em santidade. Perdoa os pecados do corpo. Perdoa quando nós usamos o corpo de maneira absolutamente indevida na Tua presença. Quando nós Te entristecemos e fizemos aquilo que o Senhor reprovou, perdoa-nos, perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, a que 1 Tessalonicenses 4 seja uma verdade na vida de todos nós aqui. Lava-nos com Teu sangue. Limpa os leitos dos casais. Que sejam leitos sem mácula, como diz a Tua palavra. Leitos que Te glorifiquem e Te honrem. Pai, restabelece a libido, o desejo naqueles que estão casados e perderam a vida sexual.
Faz a obra, Senhor, que nós não podemos fazer. Essa parte tão importante. Essa parte, Senhor, que o Senhor deu para nós como um momento de alegria, prazer e reprodução. Entregue ao Senhor, meu irmão, minha irmã, o seu corpo. E diga a Ele: Pai, eu quero ter o meu corpo em honra na Tua presença. Vamos adorar ao Senhor.